E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí, então, para nossa primeira aula de verdade, né, do laboratório de eletrônica analógica, né? Aliás, deixa eu arrumar essa tela aqui que tá perdendo a beirada. Pronto. Sejam bem-vindos aí, então, né, para essa nossa primeira aula que realmente vocês vão fazer aí o experimento, né? Lembrando que eu tô colocando isso daqui para vocês poderem olhar e tudo mais, mas a gente vai ter a aula síncrona onde eu também vou bater nas teclas que eu vou mostrar nesse vídeo e vou mostrar também o simulador lá um pouco, né, para ajudar vocês a fazerem o relatório, tá? Então fiquem tranquilos que não vai ser só essa aula aqui e vocês têm que se virar. Mas, né, acho que dá para seguir bem com essa aula aqui também. Bem, então, o que a gente vai ver hoje, né? Basicamente lei de Ohm, né? E circuito, série, paralelo e misto também, né? Série, paralelo e misto. Série, paralelo e misto. De resistores. E nosso primeiro relatório, certo? Então, vamos lá. Primeiro, lei de Ohm, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? Vocês entraram na parte de elétrica, acho que vocês já conhecem um pouco esse V igual a RI aqui, né? Nossa fórmula mais famosa aqui, né? Ou de uma forma bonita aqui, né? Se eu tiver um bipolo, né? O que é um bipolo? É qualquer componente que tem dois pontos, né? Dois polos, uma entrada e uma saída, um positivo, negativo, chame como quiser, né? Em um bipolo, a tensão que eu tiver aplicada nos terminais vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente que atravessa, certo? Basicamente isso daqui. V igual a RI. E mais, né? Se eu tiver aqui, né? Essa minha curva aqui característica, né? Se eu for variando a tensão e medindo a corrente, ou variando a corrente e medindo a tensão, se eu tiver um bipolo que a gente chama de ômico, né? Que é uma resistência, né? Eu vou ter uma reta aqui e essa reta me dá a resistência, né? Basta olhar a tangente. Ah, por que a tangente, professor? Porque como é que eu tiro a tangente, né? É o cateto oposto pela adjacente. O que é o oposto? É o V e o adjacente é o I, ou seja, né, V por I é a resistência. Então, vem daqui, nenhum segredo aí. Né? Então, por exemplo, considerando aqui esse circuito abaixo, né, tenho ali meu resistor de 100 ohms, tenho aqui uma fonte variável de 0 a 10, tenho aqui um amperímetro, né, um miliamperímetro ali, e um voltímetro. Né? Se eu variar a minha tensão, né, dessa fonte aqui de 0 a 10 e medir a corrente, eu vou ter, por exemplo, esses valores. Se eu construir aquele gráfico que eu mostrei, eu vou ter isso daqui, certo? E aí eu posso traçar uma reta e pegar aqui esses pontos e obter a minha tangente, certo? Então, se eu obter a tangente, eu vou obter o valor da minha resistência aqui, que é 100. Né? Então, por exemplo, aqui, ele pega de 10 a 6, né? Então 10 menos 6 igual a 4, 4 aqui. E aqui ele pega de 100 a 60, né? Que é 40 miliamperes, né? Então 4 volts dividido por 40 miliamperes dá exatamente 100 ohms, né? Não tem muito segredo aí. Bem, então como eu falei ali, a inclinação da reta entre a tensão e a corrente vai dar pra gente essa informação da resistência, né? Então a gente pode usar a tangente para obter esse valor da resistência, né? No software a gente vai fazer um pouco dessa simulação, a gente não vai ter variação ali, né? A gente vai sempre pegar essa reta certa. Mas na vida real a gente pode ter um pouco. A gente pode ter ali seja alguma corrente de fuga em algum lugar, mas não é essa a ideia. Mas a gente pode ter o aquecimento um pouco dessa resistência, né? E aí ela vai mudar um pouco esse valor obtido, né? Não vai ser exatamente uma reta. Além disso, posso ter problema também no meu medidor, né? Se a escala não for muito boa, eu posso pegar alguns valores que não vão dar exatamente uma reta, né? A gente vai ter que ajustar ali para pegar a melhor reta possível. Bem, então isso daqui é lei de Ohm, né? Acho que não tem muita coisa. Essa aula é mais simples mesmo, é mais para vocês começarem a pegar o software e fazer os experimentos. Né? Aí a gente vem para associação de resistores. Né? Então, a associação de resistores a gente pode fazer basicamente de duas formas, né? Série e paralelo. E, em alguns casos, a gente quer, né, é mais fácil para a gente se a gente tiver a resistência equivalente dessa nossa associação. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, que é um caso série, né, esses resistores aqui estão em série, basta somar o valor dessas resistências para obter o valor da resistência equivalente, certo? Acho que todo mundo também sabe disso daí.
E no caso paralelo, né, onde eu tenho os resistores aqui em paralelo, basta usar essa fórmula aqui, né, que é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre cada uma das resistências aqui, né. E se eu tiver alguns casos especiais, né, por exemplo, onde todas as resistências são iguais, que estão aqui em paralelo, eu só preciso dividir o valor dessa resistência pelo número de resistores que eu tenho, né. Então, se eu tenho aqui 4 resistores, por exemplo, de 100 ohms, né, eu coloco 100 ohms aqui, que é o valor do R, dividido por 4. Eu sei que a minha resistência equivalente vai ser 25 ohms. Então, bem tranquilo. E no caso onde eu tenho só duas resistências em paralelo, a gente pode usar essa formulazinha aqui, né, que é a multiplicação pela soma, que eu acho que ela também é bem famosinha também, né? Então, às vezes é até mais fácil resolver assim do que sair multiplicando assim, dependendo dos valores que a gente tem. Então, essa daqui também é bem famosa. Bem, além dessas nossas duas ligações, né, a gente pode juntar elas formando o que a gente chama de associação mista, né? Então, eu teria aqui os resistores, né? Por exemplo, esses dois estão em paralelo, esse cara está em série com essa associação e esse cara está em série com essa associação, né? Então, para eu calcular a resistência equivalente aqui, eu tenho que fazer separado esses cálculos, né? Então, por exemplo, eu faço a parte desses paralelos, que é esse cálculo aqui, né? E somo com o R1 e o R4, que são esses dois caras, né? Então, se eu fosse calcular a resistência equivalente aqui, eu faço o paralelo desses dois, que é isso daqui, né? 120 vezes 240 dividido por 120 mais 240, e eu somo com 100 ohms e com 820 ohms aqui. Então, basicamente fazer isso daqui eu conseguiria obter ali 1K ohm de resistência equivalente, beleza? Também não vou ficar perdendo muito tempo nisso, porque além de vocês terem a parte teórica e tudo mais, eu acho que todo mundo sabe mexer nisso daqui, né? Se fosse lá no laboratório, né, se fosse a aula mesmo, a gente ia falar ainda menos desse tipo de coisa aqui para dar tempo da gente fazer as montagens e tudo mais, certo? Mas qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, podem me perguntar na sala, mesmo eu falando que isso aqui é mais simples, se você ainda tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum. Vocês ainda estão na época de aprender mesmo, então se tiver dúvida, pergunta, beleza? Não precisa ter vergonha. E agora a gente começa então o roteiro do nosso relatório. Então, né, como eu falei para vocês, toda aula vai ter um roteiro. E aí vocês vão seguir esse roteiro. Esse roteiro tem que estar lá no nosso relatório, né? Então, qual é o roteiro de hoje, né? Vocês vão montar esse circuito aqui, que tem uma fonte variável aqui, um resistorzinho, né, de 470 ohms nessa fotinha, o nosso amperímetro e o nosso voltímetro, né? Basicamente montar esse circuito. Qual que é a ideia? A gente vai montar ele lá no software, né, obviamente. Eu vou montar aqui também para vocês verem. E aí a gente vai preencher essa tabela variando o valor da fonte, né, de tensão aqui e anotando os valores das correntes para cada resistência. Ou seja, né, tem aqui de 0 a 10, igual tinha naquela tabelinha que eu mostrei. E aí a gente vai anotar aqui as correntes que a gente obteve para cada um desses valores de resistores que eu vou colocar nesse lugar, né? Então o primeiro, que é igual à foto, é 470. Depois eu vou substituir esse cara por um de 1K. Depois eu vou substituir esse cara por um de 2,2K. Então, basicamente, é fazer isso daqui. Beleza? Então, vou abrir aqui o software para mostrar para vocês, né? Cliquei 2 vezes lá, ele abriu. Essa aqui é a nossa tela inicial. Venho em New Project, que é o novo projeto, né? Inclusive, esqueci de olhar se dá para colocar em português. Prometo até a próxima aula dar uma olhada se eu consigo fazer isso, senão vai em inglês mesmo. Agora eu cliquei em New Project, o computador do professor resolveu travar. Maravilhas da aula online. Aí abriu agora. Aliás, eu tô falando com vocês e não tô mostrando a tela, né? Genial. Então, acho que agora vocês estão vendo, né? Então agora vocês estão vendo. Deixa eu até voltar aqui. Isso aqui é a tela inicial. Clica no New Project, né? Vai abrir essa telinha aqui. Só ir dando Next, né? Vai dando Next. Chegou no Finish. Clicou. Só esperar que vai abrir aí. Então abriu. Essa aqui é a telinha do nosso programa, né? Então vamos montar nosso circuitinho, né? Que é esse cara aqui. Então a gente vai precisar da fonte, uma resistência, um amperímetro e um voltímetro. Tem até menos coisa do que aquele exercício que eu mostrei para vocês na aula passada lá, só para mostrar o funcionamento, né? Então vamos lá, resistor. Então aqui o res
Então adicionei ele aqui, né? Cliquei 2 vezes, ou só dá OK também. Source, né? Source, que é a fonte, né? Então source. E a gente vem aqui no vSource, certo? Que é o fonte DC, né? Clico 2 vezes e OK. Depois a gente vem aqui nos instrumentos, né? Tem o nosso voltímetro, vamos pôr já um aqui. E o nosso amperímetro, vamos colocar já um aqui. Lembrando que a gente tem que colocar o ground, né? Expliquei lá na aula, senão o nosso circuito não vai ter a noção de onde é o zero. Então é importante colocar o ground, né? Vamos pôr ele aqui. E agora vamos colocar os componentes que a gente tinha adicionado, né? A resistência e a fonte. Então clico aqui, ponho a fonte, clico aqui, ponho a resistência. Clico com o botão direito e... aqui. Se eu clicar com o botão direito, tem a opção de rodar, né? Porque às vezes você precisa mexer no componente, né? Então vamos rodar aqui para ele ficar de pezinho. Então pronto, ele está basicamente igual o circuitinho que eu mostrei o desenho para vocês, né? Então ligo no amperímetro, lembrando que o amperímetro tem sempre que estar em série com a corrente que eu quero medir, né? Então coloquei ele ali em série com o circuito. Olha só que ele não deixou eu não colocar essa curvinha. Tudo bem, problema dele. Vai ficar com essa curvinha feia. Meu Deus, sério que ele não vai deixar eu fazer isso? Tá, a gente liga aqui então. Acho que é porque tava muito perto. Pronto, é isso. Ficou mais bonitinho agora. E daqui, né, que é o nosso voltímetro, a gente liga no resistor, porque a gente quer a tensão em cima do nosso resistor, né? Beleza, então agora vamos colocar os valores certos, certo? Então a gente vai fazer de 0 a 10 para esse valor aqui de resistência, né? E a gente tem que fazer o que então, né? Primeiro, aqui é onde a gente muda o valor da fonte. Então vamos colocar 0 volts primeiro. Aqui vamos mudar para miliampere, né? Lembra que eu falei que se a gente deixar em ampere, ele não vai conseguir medir, né? Tem que colocar na escala certa, certo? O valor da resistência é 470. Então a gente muda para 470. E aqui a tensão a gente pode deixar em volts mesmo. Bem, então vamos ver, certo? Então, vamos rodar. Clica aqui para rodar. 0 e 0. Okay? Então, esperado mesmo. 0 e 0. Então, o primeiro ponto, né, que seria aqui, é 0. Na verdade, esse ponto vai ser 0 para todo mundo, né? Se vocês fossem completar a tabelinha, né, vocês iam lá e colocavam 0 aqui, por exemplo. Ou já colocava 0 em todo mundo, porque se eu vou pôr 0 de tensão, eu vou ter 0 de corrente. Mas esse aqui que foi o que a gente completou, então 0. Seria colocar 0 aqui. Depois vamos mudar o valor da fonte. Não dá para mudar quando ele está mexendo. Então a gente para aqui, né? Dá stop na simulação, abre. Vamos pôr 2 volts agora, né? Que é essa linha aqui agora da tabela, certo? Tá. Isso que é essa linha aqui da tabela. Então, colocamos 2 volts. Clico aqui para ele mandar simular. Agora a gente tem, né, 2 volts ali, está medindo certinho. E 4,26 mA. Ou seja, a gente viria aqui, né? Vocês vão lá no relatório e coloca 4,26. Depois faz a mesma coisa para 4, 6, 8 e 10, né? Não vou fazer para todos aqui, né? Também não vou fazer para todos lá no dia. Vocês têm que fazer para todos lá para montar a curva certinho. Eu vou só colocar alguns valores para vocês verem que funciona, né? Então coloquei 6. A tensão é 6. Agora nossa corrente é 12,8, né? Então seria esse cara aqui, 12,8. E vou fazer o último aqui, que é o 10, né? Mas vocês vão fazer todos lá quando vocês forem simular. Então, paro a simulação, venho aqui, coloco o 10, dou OK, mando simular. Mandou simular 21,3. Então, tá aí, né? Fizemos pro 470. Agora, vamos vir aqui, pausar, né? Voltar esse cara pro 2, né? Porque o outro eu já sei que dá 0. E vamos fazer pro de 1K, né? Eu posso pôr 1K ou eu posso pôr 1000. 1000 também funciona. Aí é a escolha do cliente. Então se eu mandar simular agora, 2 volts, certo? E 2 miliamperes. Então, né, aqui a gente já sabia que era 0, que deu 2 miliamperes. Então a mesma coisa, vou fazer por 6, certo? Então pauso aqui. Coloco 6 volts.
Ok. Play 6 mA. Então aqui seriam 6 mA. E, né, aqui, será que vai dar 10 se eu colocar 10? Será que V igual a RI funciona? 10 volts com 1000 ohms, será que vai dar 10 mA? Olha só, deu 10 mA, quem diria? Quem diria? Então, 10. Então, basta fazer isso daqui, né? E aí a mesma coisa pro de 2.2. Não vou fazer todos esses pontos de novo para não ficar repetitivo aqui, né? Porque eu acho que vocês já entenderam, né? Clica 2 vezes aqui, coloca 2.2, né? Ou 2200, se você preferir. Vem aqui, né? Tá com 10 volts, já manda simular, né? Essa é a linha do 10 volts, então esse cara aqui deu 4.55, certo? Que é esse valor. Se eu pausar, eu posso vir aqui e colocar mais um valor, por exemplo 6. Mando simular de novo, né? Clicando aqui no play. Deu 2.73. Então aqui seria 2.73. E aí vai. Então vocês fazem isso e preenchem essa tabelinha. Beleza? Basicamente é fazer isso daí. Então, muda o valor da fonte clicando. Muda o valor da fonte clicando 2 vezes nela, certo? Muda o valor da resistência também clicando 2 vezes nela e vindo aqui. E se eu quiser mudar a escala, clico 2 vezes aqui. Aqui tem esse display range, que é a escala do meu medidor. Beleza? Bem. Então, essa era essa primeira parte, né? Que é a parte de lei de Ohm. Né? E aí, além dessa parte prática, vem a parte das contas, né? Que eu falei que sempre vai ter. Então, o que eu quero que vocês façam? Com os valores daquela tabela, eu quero que vocês tracem o gráfico V sobre I. Igual eu mostrei lá na teoria. Né? Então, igual fazer isso daqui. Né? Então, tracem lá o gráfico V igual a I. Né? Para cada valor do resistor. Né? Então, vão ser 3 curvas. E aí, para cada uma das curvas, usem a tangente lá, né? Para calcular o valor da resistência. Aí vocês pegam os pontos que vocês preferirem. Quer pegar o ponto 0 e o ponto da reta melhor, né? Porque vocês vão colocar os pontos e vão tentar traçar uma reta, né? Se ficar algum ponto um pouco fora, tudo bem, você tenta colocar a reta do melhor jeito possível. Aí você pode pegar, por exemplo, o ponto 0 e o último, pode pegar 2 pontos no meio dessa reta, tanto faz. Como é a tangente, vocês podem resolver isso de qualquer jeito. Então aplicar essa parte da tangente para as 3 curvas. E, né, depois, não precisa simular, mas se você quiser simular para treinar ali o software, fiquem à vontade. Calcula aqui, né, quais são os valores que os medidores estão lendo aqui, né? Então, qual o valor que dessa corrente dessa tensão, dessa corrente dessa tensão. Então, basicamente calcular os valorezinhos aqui usando lei de Ohm. Também bem tranquilo. Bem, essa é a parte do roteiro do laboratório da lei de Ohm. Agora a gente vai para a parte do roteiro de laboratório das resistências, tá? Então, o que a gente vai fazer das resistências? Vocês vão montar esses circuitos aqui e medir a corrente que passa pelo circuito. E aí, usando a lei de Ohm de novo, né, não tem como fugir muito disso, vocês vão calcular o valor da resistência, né, desses caras, e vocês também vão calcular, né, agora que eu vi que está cortando aqui um pouco. Deixa eu tirar aqui, beleza. Tá, beleza. Arrumando a aula enquanto dá aula. Essa é a vida de professor. Então, a gente monta aqui o circuito, né? E aí a gente vai calcular a resistência equivalente, né, desses caras e desses caras. Então aqui só somar, né, e aqui aplicar paralelo. E a gente vai medir a corrente que passa nesses circuitos lá no software e vai calcular o valor da resistência fazendo V igual a RI, né? E vai comparar, então, os valores. Oh, meu Deus do céu. Comparar os valores da resistência equivalente medida com a calculada. Beleza? E depois montar esse circuito aqui abaixo e fazer a mesma coisa, né? Agora eu tenho só a diferença que é mista, né? Então calcular a resistência equivalente na mão, né? E isso é, calcular a resistência equivalente na mão, né, com cálculozinho, e através da lei de Ohm, V igual a RI. Então basicamente é fazer a mesma coisa desses dois circuitos para esse cara aqui. Então vamos lá. Né? A gente vai... A gente não precisa... Opa! A gente não precisa mais desse cara.
A gente vai colocar todo mundo ali, né? Vamos medir essa corrente, então vamos puxar esse cara para cá. Vamos excluir esse braço e esse braço. E aí a gente põe aqui e vira ele. Então a gente põe ele aqui. Pega aqui, né? Clica aqui, né? Para pegar a resistência e põe aqui. Resistência e põe aqui. Então depois é só fazer a ligação entre essas resistências, né? Então nesse ponto aqui tem a corrente, certo? Tem o medidor de corrente que vai me falar qual a corrente que está no circuito. Deixa ele assim mesmo. Aqui tem a fonte onde a gente vai controlar a entrada, né? Na verdade é só pôr o valor que está ali. E a gente faz aqui a nossa associação de resistores, certo? Então, quais são os valores lá? 200, 470, 1.2 e 820. Então, 200, 470 e 470, 1.2. Pode pôr 1200 também, né? Lembrando que dá para fazer assim. E 820. Então, esse aqui é o circuitinho. Oh, meu saco. Esse aqui é o circuitinho que a gente tem aqui, certo? Então, esse cara, vamos pôr 12 volts ali, que é o que ele manda colocar. E mandar simular. Então, eu tenho 12 volts e tenho esse valor aqui, que é 4.46 de corrente. Para calcular a resistência equivalente, basta eu dividir 12 por 4.46 mA, eu vou ter o valor da resistência equivalente, né? Calculado aqui pelo software. E o que vocês têm que fazer na prática? Pegar esse valor que vai dar aqui e comparar com a associação desses resistores aqui, né? Que nesse caso é o mais fácil, que é só somar. Beleza? Então é basicamente isso, né? Monta ele, mede a corrente, calcula, somando aqui, né, nesse caso, os resistores, fazendo resistência equivalente, e pela lei de Ohm compara os dois valores, beleza? E a mesma coisa. Ah, não, eu coloquei no slide e mostrei tudo o negócio e não mostrei para vocês. Ah, professor burro. Então, vamos lá. No começo vai rolar esse tipo de coisa, peço desculpa. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu excluí aquela fonte de tensão que a gente não precisava. Coloquei aqui os resistores, né? Para colocar o resistor, eu posso só clicar aqui na resistência e adicionar, né? Clico aqui e adiciono. E eu clico aqui nessa setinha se eu quiser ligar as coisas, né? Então, foi assim que eu fiz essa ligaçãozinha aqui. A medição de corrente eu deixei aqui ainda, né? Porque a gente ainda vai precisar dela. Tá certo. A gente deixei aqui ela e mudei a fonte para 12 volts, né? Então é só colocar aqui 4 resistores em série. Então se eu mandar simular, né? Eu tenho 12 volts, esse valor de corrente, aí é aquilo que eu falei. Que eu achei que vocês estavam vendo na tela. Então é 12 volts dividido por 4.46 vai me dar a resistência do circuito, a resistência equivalente. Então eu comparo o valor que eu obtive com essas medidas com o valor que eu posso obter somando essas resistências, né? Que como elas estão em série, eu só preciso somar para obter a resistência equivalente dessa associação. Beleza? O outro circuito é esse aqui, né? Então tem 3 caras aqui em paralelo e a fonte de 12 volts, né? Então eu acho que não está funcionando essa parte de... Não, ele não deixa dar copy-paste. Ah, tá. Ele só deixa fazer isso quando dá para salvar o projeto, e como eu não posso salvar o projeto porque é demonstração, ele não deixa eu dar Ctrl+C, Ctrl+V. Na outra versão dava para fazer isso. Infelizmente não dá. Então, eu não vou desmontar esse aqui, vou deixar esse aqui, vou montar outro aqui, só para vocês verem. Então, source, aqui é o ground, né? Nesses terminals aqui, terminals mode. Nesse símbolozinho aqui é o instruments, a gente pega o medidor de corrente, certo? E nos componentes
a gente pega também a resistência, né? Então são 3 resistores lá. Só clicar tudo com o botão esquerdo que ele deixa você colocar esses caras, né? Então, aqui, eu posso dar o zoom aqui de volta, né? Então aqui, 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 aqui e aqui. Horrível, mas tá ligado. Então a gente vem aqui, coloca 12 volts, né, que é o que tá lá no nosso amiguinho, né, aqui, 12 volts. E aí é 470, 1.2 e 820, né, são esses 3 últimos aqui. Então, né, só ver se tá gravando a aula, depois eu tô falando aqui e não tá gravando. Então, são esses 3 últimos aqui, né. Então a gente clica 2 vezes. A gente clica 2 vezes. 470, tira o K, senão vai dar errado. 470, 1.2 e 820. Então, 1200. Ou 820. Então, esses caras, certo? E aí a mesma coisa, manda simular. Mandei simular, né? Aqui a gente vê que deu 0.05 porque tá só em ampere. Então eu clico aqui, mudo para miliampere, mando simular. Aí, 50 miliamperes.2. Então eu posso obter resistência equivalente de novo de duas formas. Vocês têm que obter essas duas e tem que comparar no relatório. Então 12 dividido por esse valor vai me dar a resistência equivalente pela medição do software. E eu posso fazer a associação em paralelo desses 3 caras para calcular a resistência equivalente também. Então faço isso, calculo e comparo, beleza? E o último, eu monto esse circuitinho aqui, que é a junção desses caras, e faço a mesma coisa, né? Então, vão ser aqui 6 resistores, né? Então, vamos lá. De novo. Para não ficar dúvida de como é que se monta o circuito, né? Terminals, ground. Medidorzinho. Amperímetro, né? Aqui. Nos componentes a fonte e os resistores, né? Então são 6 resistores, isso? Isso, 6 resistores. Então um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Vai ficar feio de novo, mas tá ligado. Então aqui, daqui pra cá. Esse insere com esse insere com esse, fecha o paralelo desses caras, liga esse cara com esse, liga lá no ground, liga lá no ground, beleza, tá feio, mas tá ligado. Então, aqui 12 volts, que eu acho que é o valor, vamos confirmar. Isso, 12 volts aqui, aí 1200. Né? Que eu posso colocar 1200 ou posso pôr 1.2K, né? É a mesma coisa. 330 e 470, então 330. Não, cliquei no lugar errado. Então 330, 470. E os de baixo 120, 680. 120, 680. E esse carinha aqui, ele é 390, que é esse cara aqui. Então, 390. Então, basta fazer isso daqui, coloquei ali, dou play. De novo, ficou 0 por quê? Provavelmente a resistência é grande, né? Tá fora da escala. Então a gente já clica 2 vezes aqui, muda para miliampere, dá ok. Agora a gente está medindo. Então, de novo, o que é para fazer? Comparar as duas resistências equivalentes. Aqui você pode obter dividindo 12 volts por 6,03 miliampere e a resistência equivalente que você pode obter fazendo a associação desses caras, né?
Como que eu faço? Esse insere, esse insere, o paralelo do que der desses dois, depois todo mundo insere, eu faço o equivalente, certo? Bem, então era isso do software, né? Então, voltando para o roteiro, né? Não vamos esquecer, a gente fez essa parte da lei de Ohm com essa tabelinha, fez esses cálculos, né? Fez a curvinha para cada uma das resistências, calculou esses caras aqui com lei de Ohm, fizemos esse experimento dos resistores, e daí tem esses dois exercíciozinhos aqui que eu quero que vocês façam, que é determinar a tensão e a corrente em cada componente do circuito, em cada resistor, ok? Então, tanto a tensão quanto a corrente, né? Então, vocês vão aplicando aqui, né, a associação para obter um equivalente, depois vocês vão conseguir ter o valor de corrente e tudo mais, vocês saem obtendo tensão e corrente aqui abrindo o circuito, né? Voltando, né? Vocês vão obter um valor só de resistência, vocês calculam a corrente. Aí depois vocês sabem, por exemplo, a tensão que está nesse cara, qual a corrente que vai vir para cá. Então, se essa corrente veio para cá, o resto da corrente tem que vir para cá. Então, você sabe qual corrente que passa aqui, você consegue calcular a tensão em cima desse cara. Então, se você sabe essa tensão e sabe a tensão que caiu aqui, você sabe a tensão desse ponto, né? É 6 menos a tensão em cima desse cara. Daí, com a tensão que está aplicada aqui, você consegue calcular a corrente e por aí vai. Então, vai calculando corrente, tensão, corrente, tensão. Se tiverem alguma dúvida também, podem perguntar, mas esse aqui é o exercíciozinho que vai dar um pouco mais de trabalho aí, mas é para ver se vocês entenderam a lei de Ohm. E a associação de resistor também. E depois esse daqui também, que é saber usar a lei de Ohm e essa parte de associação para calcular qual é o valor da fonte e do resistor R aqui. Beleza? Então, basicamente fazer esses dois exercícios. Então, o que tem que ter no relatório, né? O que eu quero no relatório sempre? Eu quero uma introduçãozinha, onde vocês vão falar com a palavra de vocês, ok? A importância do experimento, o que vai ser visto e quais são os componentes que vão ser utilizados. Não precisa ser muito grande essa introdução, mas também não precisa ser só uma linha, né? Então, parcimônia aí. Escrevam o quanto vocês acharem que tem que escrever. Depois o roteiro, que é essa parte prática que eu mostrei, e os cálculos, né? Então, parte prática, com o que eu pedi, mais os cálculos. E, por favor, mostrem de forma detalhada os cálculos. Porque senão, às vezes, vem alguma coisa errada, algum número que não bateu com o que eu sei que tem que dar. Só que vocês não mostraram a conta que vocês fizeram. Aí eu não sei onde vocês erraram. Aí não tem como eu saber quanto que eu desconto de nota, entendeu? Então, tentem mostrar todos os cálculos. E, por último, a conclusão, né, também com as suas palavras, falando o que foi possível aprender com esse experimento, né, na sua opinião, o que foi possível concluir ali com o que a gente fez, e sempre chamando atenção para alguma coisa que você tenha achado legal ou interessante. Ah, eu estava fazendo o experimento ou aquele exercício e eu achei interessante tal coisa. Escreve lá na conclusão, beleza? Basicamente isso daí, então, o relatório. 3 coisas. Introdução, esse roteiro com o que eu pedi e a conclusão. E aí, era basicamente isso, né? O software é o Proteus, versão de demonstração, já mostrei para vocês como faz. Tem a outra aula lá também, né, que está inclusive já no YouTube. E eu também falei com vocês na aula síncrona, né? Mas se alguém ainda não fez o download é aqui, certo? Só ir ali, tem a versão de demonstração. Os relatórios em dupla, né? Sempre tentando juntar quem tem computador com quem não tem, para todo mundo poder fazer os experimentos, né? Mas é aquele negócio que a gente discutiu na aula síncrona também. Se tá todo mundo já certinho, tá todo mundo junto, ninguém tá ficando de fora, ninguém que tá sem computador tá ficando de fora, e você quer fazer sozinho, pode fazer sozinho, ok? Ou então, professor, todo mundo já se juntou, todo mundo tem dupla, eu fui o único que fiquei sozinho e não quero ficar sozinho. Tudo bem, vem falar comigo que a gente tenta achar uma dupla pra você, ou você faz em trio com alguém. Mas eu não quero ninguém fazendo sozinho se tiver um trio, né? Aí a gente junta dupla e dupla. E eu também não quero ninguém sem computador que não esteja num grupo com outras pessoas, beleza? Então, era basicamente isso daqui, essa aula, pessoal. Eu vou repassar praticamente tudo isso daqui toda essa parte que a gente viu na aula síncrona também, mas era basicamente isso daqui. E na próxima aula a gente vai ver um pouco então do osciloscópio, né, e a utilização lá dele para fazer medidas, beleza? Era isso daí, pessoal. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail ou pode me mandar mensagem lá no Moodle, ok?
ou tirar dúvida comigo na aula síncrona. Beleza, pessoal? Era isso daí. Obrigado aí pela atenção e até semana que vem.